Eu quero que você abra na profecia, no livro da profecia do profeta Jonas. Jonas. E está aí na minha Bíblia, que é a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui na página 902, Jonas, no capítulo 2. Você sabe a história de Jonas, profeta com raiva, com ódio daqueles a quem Deus o enviara para profetizar em Nínive. E ele se sentia oprimido pelos ninivitas. E ele não queria, de jeito algum, pregar para os opressores do seu povo. De modo algum ele aceitava isso. E lutou, brigou com Deus, se estapeou com a eternidade, mas não queria atender ao chamado de Deus e decidiu fugir da voz de Deus, porque disse: eu não aceito. É quando a ideologia é muito maior do que a fé. E é muito sutil o crescimento idolátrico da ideologia no coração da gente. Chega a um ponto que um cristão que se diz mínimo, se ouvisse a palavra de Deus, se conseguisse ouvir a palavra de Deus, dizendo para ele pregar para um esquerdista ideológico da outra ponta, ele não iria de jeito nenhum, porque ele odeia. A mesma coisa o contrário, se a palavra de Deus viesse a uma pessoa da esquerda solene e amargurada, para que ele fosse anunciar a palavra de Deus para a salvação de Bolsonaro e dos Minions, ele também não iria de jeito nenhum, de forma alguma. Diria: eu não quero. Por quê? Porque, na realidade, a fé morreu no coração de muitos, ou ganhou um significado muito menor do que as nossas brigas, os nossos ódios, as nossas raivas. E o que o diabo quer é a polarização. O diabo é o polarizador. O nome diabolos é o divisor. Divide, polariza. Satanás é aquele que instiga o espírito de inimizade, faz com que os homens se tornem adversários uns dos outros, porque são emulados pelo adversário. Satanás significa opositor, adversário, esse espírito da oposição, do enfrentamento odioso. É o espírito satânico que está aqui no coração de Jonas, odiando os ninivitas. E Deus diz e lhe dá uma palavra: vai aos de Nínive e prega para que se arrependam. E ele diz não, tudo menos a conversão deles. Eu não quero que eles se convertam. Eu quero é que eles se danem. Então eu não vou. E como a voz de Deus o molestasse, ele resolveu fugir para o fim do mundo. Foi até o porto de Jope, na região da Judéia, e pegou um navio e foi para o outro lado do Mediterrâneo, na Espanha, para o porto de Tarsis. É no caminho que vem uma grande, estranha e alienígena tempestade, que até os marinheiros notaram tratar-se de algo estranho demais, não natural. E aí disseram: tem alguém aqui pesando, furando esse barco. Tem uma carga maligna no barco. Procuraram, até que acharam a Jonas no porão, escondido, roncando, como diz o texto da tradução do hebraico para o grego da Septuaginta, que ele roncava no porão. E aí o acordaram e disseram: o que tu fizeste? Você é louco? E ele foi até ao
ao tombadilho do navio e contou a história dele para todo mundo. Disse: por isso é que essa tempestade foi enviada. Agora, me joguem na água e a tempestade passará. Isso foi feito. Quando ele foi jogado, ele foi engolido por um grande peixe. Provavelmente um cachalote, um peixe que tenha uma bocarra e uma garganta grande. Ele foi caindo para dentro dos estômagos do peixe, com vários compartimentos estomacais, e ele vai para dentro, cai nos sulcos de diluição, começa a sofrer a ardência, a queimação de estar ali dentro, naquilo que ele não sabe nem o que é, não sabe se aquilo é inferno, é o Seol, se ele morreu, não sabe nada. Ele está ali. Devagar ele vai tomando ciência de que, eventualmente, ele está dentro de um peixe. Várias outras vezes na história documentada. Ele não foi o primeiro nem o último. Essa história que antes era muito contestada, hoje em dia ninguém fala mais nada, porque tem tanto caso de gente que foi engolida por peixe grande e viveu para contar a história, que esse assunto desapareceu. Ou então peixes grandes morreram porque engoliram um ser humano e acabaram não conseguindo fazer a digestão, foram levados pelas ondas até a praia, abertos na praia, gente foi encontrada dentro, alguns já mortos, outros ainda com vida. Outros, semelhantemente a Jonas, foram vomitados e saíram vivos de dentro do ventre de um grande monstro marinho. Mas é lá no interior do monstro marinho que Jonas, lúcido, nas apalpadelas dentro daquela coisa enorme, ele vai se dando conta de que está vivo dentro de um outro ser, de um organismo esquisito, que ele está no fundo dos mares. E ele então faz uma oração que aqui no capítulo 2 é descrita da seguinte maneira: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Flap! Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei louvores. O que eu prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou então o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Olha só, gente boa. Tem um livro meu chamado Jonas, o Sucesso do Fracasso, publicado há uns
30 e tantos anos atrás. Eu lancei porque houve uma grande polarização político-ideológica no Brasil no ano de 1989. Eram os que se tornaram apaixonados pelo Collor de Mello, que davam a alma por ele, mulheres se apaixonaram, e velhas e senhoras, e uma quantidade imensa de pessoas, e, de um outro lado, tinha um grande grupo de jovens, especialmente, e sindicalistas e trabalhadores de várias categorias, enlouquecidos pelo Lula numa das eleições mais polarizadas da história do Brasil, com muito ódio, com muita agressão. Foi uma coisa horrorosa entre a torcida fanática do Collor e a torcida fanática do Lula. Foi tão feio o que aconteceu no país, tão horroroso. Não era tão horroroso quanto agora, porque, além de tudo, agora tem mentira, 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 mentira para todo lado, invenção e um desgoverno total. Naquele tempo nós não estávamos exatamente numa condição horrorosa, mas os ódios eram muito semelhantes e as polarizações também. E eu estava na Califórnia, nos Estados Unidos, e acompanhava aquilo aqui, me deu muita angústia. E eu vim ao Brasil e preguei essa mensagem num congresso da Vinde, organização que eu criei e presidi, a Visão Nacional de Evangelização. Preguei para alguns milhares de pastores, e aí isso foi transformado num livro chamado Jonas, o Sucesso do Fracasso. E está aí o livro, você pode achá-lo no meu portal, lá onde está no link livros, você clica, entra, ele está aí. E ele descreve da ambiência toda, o reino norte de Israel, como o que vinha acontecendo, como aquela exacerbação de ódios tinha se instalado ali, aquela vontade de destruir. O Braulio está mostrando aí, obrigado, Braulio. Pode voltar aqui para mim, eu agradeço de coração. E aí, então, como aquela polarização tinha se estabelecido. Eu, lá dos Estados Unidos, não aguentando ver aquilo, vim, preguei, fiz um livro que está aí até o dia de hoje, atual, absolutamente atual. É só, eu não faço muitas menções ao episódio daquela ocasião para que o livro mantivesse a sua atualidade em várias outras gerações, como é o caso agora, quando ele casa como uma luva. E eu recomendo que vocês o comprem, porque ele tem uma quantidade enorme de informações que eu não vou tocar nelas aqui. Na realidade, a pergunta é: por que você decidiu falar sobre esse capítulo de Jonas hoje, aqui, para a gente, para nós? Por uma razão. É porque, de um lado, a polarização está grande, mas não é esse o caso. E, de um outro lado, a gente tem as profundas e angustiosas depressões. Porque tem muita gente em depressão. Depressão por todas as razões. Tem até gente em depressão por causa das escolhas polarizadas que fez, por causa dos bons amigos que perdeu, por causa dos parentes que se distanciaram, por causa de tudo que de maneira fanatizada você escolheu e viu, e agora já percebeu que não valeu a pena e nunca vale a pena, nunca. Não é só nesse caso, em qualquer outro caso, em qualquer outra circunstância. Quem já viveu bastante sabe disso sobejamente. Só os que não têm memória ou experiência é que entram nessas paixões fanatizantes e vão destruindo relacionamentos. Mas também a principal razão da depressão nesses dias é a própria pandemia. Ontem eu falei várias vezes com a minha cidade, com Manaus, e a coisa lá não está como está aqui.
Aqui ainda dá para uma pessoa se defender, de certo modo. A cepa que está aqui não tem essa insidiosidade da que está lá. E ontem eu vi 2 ou 3 infectologistas dizendo que se a variante do Amazonas não for controlada dentro do Amazonas por vacinas, fecharem as comunicações e vacinarem, tinham que fazer uma blitz, vacinar logo Manaus para ela não distribuir para o interior e vacinar Manaus para ela não distribuir para o Brasil, porque se aquela variante de lá atingir o Brasil todo, aí nós vamos ver o que é mortandade, que aqui ainda não aconteceu, embora sejam trágicas as nossas realidades. E mais, eles estão preocupados com o mundo. E o mundo está preocupado com o Amazonas, com medo disso não ser controlado lá e a gente ter uma terceira insidiosíssima manifestação desse vírus que pode prejudicar até todo o processo de vacinação, atrasar tudo, mais do que a gente consegue imaginar, de modo que tem que conter o que está acontecendo no Amazonas e fazer uma blitz de vacinação. E ontem, conversando com os meus queridos e amados do Amazonas, eu vi a mesma história de dor, de sofrimento, dizendo que é uma coisa horrorosa. Tem famílias inteiras sendo dizimadas. E o pior da Covid, o que faz da Covid uma coisa tão miseravelmente desgraçada, é que todo mundo que morre de Covid morre anacronicamente. Ontem a gente teve quase 1.300 casos de morte no país. Se a gente transformar isso em aviões de linha interestadual dentro do Brasil, não nos jumbos internacionais, mas aqui dentro, esses aviões que a gente voa com 100 lugares, 120 lugares, imagina só se a gente iria suportar saber que todo dia caem 13 aviões no Brasil. 13, pá! Você ainda andaria de avião? Ninguém mais que eu conheço andaria de avião. Eu não andaria mais de avião se estivessem caindo 13 aviões por dia. E quando melhorou um pouco, estivessem caindo 5 aviões por dia, que foi o melhor que a gente alcançou, 4 aviões por dia, meu Deus, ninguém voaria mais. Mas como é uma coisa invisível, todo mundo vai, beija, cheira, se lambe, se pega, se arrocha, fica junto. Nenhum avião está caindo, né? Só é gente morrendo. Mas se a gente transformasse isso em queda de avião, você iria tomar um cuidado com a sua vida e você nunca mais viajaria de avião enquanto esses índices estivessem altos. E mais do que isso, mesmo depois que baixasse, o trauma seria tão grande que a gente esperaria um bom tempo para ver se os aviões normalizariam a sua situação de estabilidade de voo sem queda. Agora, como é apenas uma coisa invisível aos olhos, a gente vai levando. E a gente vai morrendo, a gente vai transmitindo isso para outros que vão morrendo em outros lugares. É trágico, é desnecessário. É uma morte totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. É quando a pessoa é idosa, às vezes você vê fulano morreu com 90 anos. Mas era um fulano que tinha uma saúde muito boa, ele iria aos 101, 102, 103, 104. Cortaram 10 anos da vida dele. E outros que são jovens. Meu Deus, acabei de perder uma amiga com a minha idade, cheia de saúde lá em Manaus. Pneumologista. Teve insuficiência respiratória, entubada, não aguentou, partiu. E tem aqueles que são jovens, como numa mesma família. 2 jovens morreram.
eu estou falando de gente que eu conheço, amiga minha, não estou falando de estatística de televisão, nem de nada disso, não. Gente querida, gente amada, na mesma casa, 2, 3. Gente crente, porque esse vírus não quer saber da sua confissão de fé. Ele pega em crente, crente católico, crente evangélico, crente do candomblé, crente da Umbanda, crente de qualquer que seja o credo, ele não está nem aí. Se tiver olhos, nariz e boca, e se estiverem desprotegidos, se ele entrar, ele pode matar. E a gente nunca sabe quem vai morrer. E quem mora em casas pequenas, sem sol, ou em apartamentos, ou em becos, e não pode sair de casa, vai entrando numa depressão angustiosa. Alguns vão sofrendo de transtorno de ansiedade. Os psiquiatras nunca medicaram tanto. Nunca. Gente angustiada, gente panicada. Eu recebo o baque disso toda hora, todo dia. Se eu próprio não defender meu coração, eu entro em estados de angústia muito ruim. Agora, há aqueles que estão também num abismo de depressão por causa da sua condição psíquica. A gente se deprime também por ter, frequentemente, uma psique frágil, sensível, em pandemia ou sem pandemia, com morte ou sem morte. Tem gente que tem tudo. Melhor casa, dinheiro, meios, médicos, não sente falta de nada, mas olha para dentro de si e só encontra um abismo. O abismo de Jonas as habita, e o coração entra em agonia. Não sabem como sair da angústia de dentro dos seus próprios corações, patinam na angústia dos seus próprios ventres, no borboleteamento angustioso dos seus interiores, sem saber a saída daquele buraco de ser. E você deve ter alguém assim na sua casa, ou você próprio pode ser essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina. Tem meninos assim, tem jovens assim, tem gente se suicidando na juventude, na adolescência. Tem crianças desejando morrer, só não sabem como fazer isso. De depressão, de angústia, de pânico. E como isso cresceu para todo lado. E eu aqui dou testemunho do aumento horroroso desse sentimento de desespero, sem solução, sem porta de saída, sem saber como. E tem também aqueles que sofrem das depressões culposas, como era o caso específico de Jonas. Ele está sofrendo de depressão por causa da sua culpa. Ele sabe que a voz de Deus viera a ele sabe o que Deus demandara dele, e ele sabe que por ódio ele decidiu não ouvir a palavra de Deus e tentar fugir para o fim do mundo conhecido nos dias dele, para fugir de Deus, como se Deus fosse um Deus de região, de localização, de lugares. E ele mergulha, ele pega um navio e cai num submarino orgânico, no ventre de um grande peixe, numa angústia enorme. E o peixe o leva do meio do Mediterrâneo, porque ele não conseguiu chegar a Tarsis, e o derrama às margens de alguma praia na região próxima à cidade de Nínive. Em algumas daquelas praias do litoral, ele
vomitado ali, cheio de algas e todo misturado, e vem com as suas próprias feridas e ardências de ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, não ter tido partes suas corroídas e carcomidas, já foi miraculoso, se foi esse o caso, ter sido evacuado literalmente daquela depressão na qual ele estava e ter saído para ver o sol outra vez na vida. Ele que pensava que nunca mais veria nada e nem ninguém. Nunca mais. Uma das coisas que a depressão faz, e todos os que sofrem dela aqui sabem, ela coloca na gente uma sensação de que ela não tem cura, que ela não vai acabar jamais. A depressão é como um inferno antecipado, plantado no coração, que conta para a gente a mentira de que dali não há saída. Que a gente nunca mais verá a graça de Deus, o oxigênio de Deus, a vida, os amigos. Nunca mais enxergará a existência. Nunca mais será a mesma pessoa. Está fadada a morrer na escuridão do seu próprio ser, na angústia das suas não soluções. Assim é a aflição que acomete aqueles que mergulham e caem no abismo da depressão. No caso de Jonas foi literal. Foi provocado por uma culpa. Foi provocado por ódio, por raiva, por inimizade. Inimizade, ódio, amargura, quebra de relacionamentos, rupturas, divórcios, não só conjugais, mas fraternos e de todos os tipos, frequentemente produzem na gente as piores formas de depressão. Se for esse o seu caso, eu vou querer saber e vou querer conversar com você. Por isso eu repito, se for assim com você hoje, entre aí no portal caiofabio.net, no meu chat, onde está escrito chat online. Vá lá e escreva a sua situação de maneira objetiva, diga a sua idade, conte as coisas históricas importantes para a gente situar você no espaço-tempo. Oração do abismo da depressão é o que nós temos hoje aqui diante de nós, que nos suscita uma única pergunta, a única que importa. Você, como diz o professor José Costa, sabe qual é? Sabe não, né? Eu gosto daquela pergunta retórica dele. Nas aulinhas de história curta, 3 minutos aqui no intervalo. Você sabe quem foi fulano de tal? Sabe não, né? Mas eu vou contar. Então, você sabe como sair daí desse buraco? Sabe não, né? Se soubesse, já tinha saído. Então, olhe, eu vou dizer coisas muito simples, as mais simples que eu tenho para dizer, porque eu tenho muitas complexas, mas não são essas que nos ajudam. As que nos ajudam são as mais simples de todas. E eu começo dizendo o que vem em primeiro lugar. Veja aí, não importa a profundidade do abismo, faça oração. Repita comigo aonde quer que você esteja me ouvindo. Não importa a profundidade do abismo, faça oração, ore. Jonas está aqui no meio de uma miséria produzida pela sua culpa, pela sua obstinação, pela sua dureza do coração, pelo seu empedramento ideológico que sepultou a sua fé e a sua sensibilidade para Deus e matou o amor pelos seres humanos no seu coração.
fez dele um nacionalista, xenófobo, fez dele um ser fanático, fez dele um cara que há 2.600 anos atrás, 2.700 anos no máximo, estava vivendo com a mesma alma dos nossos contemporâneos primitivos, porque só gente muito primitiva sofre desses fanatismos polarizantes e odiantes e odiosos. Não importa a razão do seu abismo. Não importa, todavia, eu lhe digo, da maneira mais simples, como se você tivesse 8 aninhos e viesse aqui para mim e me dissesse: vovô, eu estou com muita angústia. Eu iria dizer: olha só, meu filhinho, meu netinho, não importa a profundidade dessa angústia dentro de você, vamos fazer oração. Vamos botar isso para cima, jogar isso para o alto, como fizeram todos os seres humanos piedosos que nos precederam. É por isso que nós temos praticamente 150 salmos na Bíblia. Porque gente que sofreu angústia, depressão, perda, exílio, cativeiro, todo tipo de hostilidade, de fuga, de sobrevivência difícil, no meio de inimizades para todos os lados e ameaça de morte, ou angústias tão profundas que o indivíduo não sabia onde ficava, nem em cima, nem embaixo, nem de um lado, nem do outro, não sabia mais quem era, nem onde estava. No entanto, eles fizeram oração. Essa é a receita do Evangelho. Jesus diz que quando a gente estivesse no meio de tudo, no Apocalipse, ele diz em Mateus 24 e 25, insistentemente, ele diz: vigiai e orai. Orem, orem, orem para que aqueles dias se abreviem, orem, não deixem de orar, orem, falem com o Pai, vão orando. Ou vocês não lembram da história de Jó, que está aqui nesse meu livro, O Enigma da Graça, que é um dos melhores livros para você ler sobre Jó, com uma leitura existencial, não é aquela coisa de ver o que o hebraico diz para lá e para cá, não, é o que a alma diz. E aqui Jó, o que aconteceu? No meio da angústia, perdeu tudo, perdeu todos, não sobrou nada. Foi uma pandemonia. Foi um pandemonio, uma pandemonia, foi um pandemônio que levou tudo dele, ele ficou sozinho. E o seu hálito era tão ruim porque ele estava podre de dentro para fora, e toda a sua pele e toda a boca. Ele era uma chaga viva que a mulher dele disse: vira essa boca para lá. Os que ainda ficaram para trabalhar para ele, porque ele ficou pobre de repente, já não davam ouvidos ao que ele chamava, ao que ele dizia. Os que antes o obedeciam agora ficavam distantes e fingiam que não ouviam mais a voz dele para ajudá-lo em nada. E ainda os amigos diziam que havia um pecado nele que ele tinha que confessar. E o oprimiram, dizendo: confessa, confessa, confessa. E ele não sabia o que dizer, nem para Deus e nem para os homens, nem para si mesmo. Todavia, enquanto ele orava por aqueles que o oprimiam, que queriam arrancar uma confissão dele com fórceps, ao que ele jamais cedeu, não fez barganhas e não dialogou com a demanda daqueles amigos opressivos. Enquanto ele orava pelos amigos, o Senhor restaurou a sua sorte.
Então não importa a profundidade nem a causa do seu abismo. Faça oração. Não desista, não se entregue. Busque ao Senhor sem desespero. Sem desespero, mas fale. Fale, salmodie. Abra um diário e escreva o seu sentimento do dia como uma oração na presença de Deus. Faça oração. Fale para Ele de como você está coroado por algas num lugar existencial indefinível. Como a esperança morreu dentro de você, mas transforme até a sua confissão de desesperança numa oração que carrega a esperança na confissão. Porque quem diz a Deus que não tem mais esperança, tem a esperança de falar com Deus. Quem ainda ora, por mais desesperançado que esteja, ainda tem esperança. Não tem mais esperança quem parou de orar. E se assentou e cruzou os braços no leito da agonia. Como diria o Raul Seixas, esperando a morte chegar, como muita gente está. Então não importa a profundidade do abismo, faça oração. Como diz aqui, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Porque não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é o seu Deus. Ele não mudou nem vai mudar, Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Fale com o seu Deus. Fale com o seu Deus. Eu gosto tanto dessa história de Jonas, porque não é Moisés com o rosto resplandecente, não é Elias, que a crise dele era só eu fiquei só. Não era, de fato, nenhum desses grandes homens do passado, Daniel, que não importasse o que acontecesse, ele era um indivíduo absolutamente intocável, atravessava, sem perturbação, na cova dos leões. Não, a gente está falando de um culpado, de um indivíduo em pecado, no abismo, mas que orou ao Senhor seu Deus, porque ele sabia que ele podia ter dito não a Deus, mas Deus não tinha dito não a ele. Porque se o negarmos, ele por sua vez nos negará, é o que diz Paulo. Mas se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar quem ele é o Deus do caráter e do amor e da fidelidade. Ele não é como nós, graças a Deus. Então não importa a profundidade do abismo, ore ao Senhor seu Deus. Na sua angústia ou na minha angústia eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei. E o Senhor ouviu a minha voz. Não importa a profundidade do abismo. Faça oração, faça salmos, fale com Deus, conte tudo. Abra a alma, não tenha vergonha de ser quem você é diante de coisa alguma. Escreva o salmo mais dramático, o Salmo 88, que termina sem solução. Termina no fundo de um abismo dizendo, e agora aqui, os meus amigos são todos treva. Mas é um salmo. E quem quer que o tenha orado, saiu daquela treva. Porque quem quer que na treva fala com o Deus que é luz, não deixará de continuar na vida dizendo, na minha angústia eu clamei, ele me respondeu. E do ventre do abismo, ele ouviu a minha voz e me tirou de lá. Aleluia! Quem quiser dizer aleluia, amém, escreva aí, amém, aleluia. Glória a Deus, corações ao alto. É esperança.
do Evangelho, do Espírito Santo para nós hoje, agora. E aí eu apresento a você uma segunda razão para você fazer enfrentamento de tudo a partir do abismo. Como é que você tem que fazer isso? Como é que você tem que lidar com isso? Em segundo lugar, entenda a natureza do seu abismamento. Entenda. Às vezes a gente fica aí nesse abismo sem querer lidar com a natureza do nosso abismamento. É fundamental que a gente entenda a natureza do nosso abismamento depressivo. E aí, como eu disse no início, você que tem que ver se isso decorre de culpa, como era o caso de Jonas, se isso decorre só de sentimentos neuróticos de culpa, como é o caso de muito crente que transgride os mandamentos da igreja, o regimento interno da religião, e aí acha que aquilo tem a ver com Deus e entra em depressão profunda. Ou aqueles outros que são doutrinados o tempo todo, onde tudo é Satanás, e o indivíduo quebra e abre brechas, de acordo com o que dizem a ele, Satanás vai entrar na vida dele a qualquer hora. O cara entra numa agonia danada, indizível, quase incompartilhável. A angústia é enorme, é uma vigilância que não tem alma, não tem psique que suporte. Daqui a pouco o indivíduo está se enxergando no abismo da não solução, na mais profunda depressão. Ou entenda se o seu abismamento decorre de algo que eventualmente tem a ver até com desequilíbrios químicos, hormonais no seu organismo, que precisam ser avaliados. Você eventualmente precisa de médico. Todo deprimido precisa de médico. Seja para o médico te encaminhar para um psicoterapeuta, para um conselheiro, para um psiquiatra, para um neurologista, para um endocrinologista, para que você mesmo saiba, entenda de si a natureza do seu abismamento psicológico, da sua depressão, porque uma vez que a gente entende a causa, metade da situação já está resolvida. Como eu digo há décadas, quando a gente acende a luz, os morcegos voam. Acendeu a luz, os morcegos voam. Eu aprendi isso no casarão da minha avó, quando eu era criança, crescendo lá em Manaus, na rua Purinã com a rua Japurá, num casarão que há 2 anos foi demolido, ou 3, que devia ser tombado, lindo, inglês, maravilhoso, imenso. Lá tinha muito morcego, como todas as casas grandes e antigas têm. Mas naquele tempo nós não só morcego fazia parte da cenografia, da brincadeira, de ficar com uma ripa e o morcego ficar doidinho ali, perdeu a noção de direcionamento. Era brincadeira de criança de 5, 6, 7 anos com os morcegos da casa da minha avó. Mas eu aprendi que a gente acendia a luz e a morcegada não aguentava. E quando eu cresci, me tornei uma pessoa com compreensão espiritual, muito jovem ainda, mas com a maturidade que o Evangelho traz e dá a quem quer viver no Evangelho, não importa a sua idade, a sua maturidade se torna cavalarmente aumentada em relação a tudo o que a sua idade pudesse trazer, e foi o que aconteceu comigo. E as imagens da minha infância se transformaram em metáforas espirituais. Como essa eu vi, que também no mundo espiritual, no mundo psicológico e em qualquer outra dimensão, você acende a luz. As sombras
os pavores, as assombrações, as suspeições, as projeções desaparecem, não suportam o encontro com a realidade, com a verdade. A verdade liberta. E não foi aqui como slogan manipulado de campanha política que isso foi dito, foi Jesus. Tumba, toda vez que isso é falado nos lugares errados, como manipulação de natureza ideológica para pegar crentes incautos na sua catividade, na sua escuridão e falta de lucidez, Jesus não se revolve na tumba porque ele ressuscitou de entre os mortos. Porque se fosse qualquer um, ia virar na tumba para lá e para cá, porque é muito uso errado de conhecereis a verdade. A verdade é o Evangelho, não é qualquer outra brincadeira. Todavia, tudo aquilo que corresponde à verdade como realidade factual liberta a gente também em todas as outras dimensões da vida. A Terra um dia foi plana, até que pela observação se constatou que ela era redonda. Um dia o Sol girou em torno da Terra, até que se descobriu que eram os planetas que faziam sua órbita em torno do Sol. Um dia o Sol foi a realidade mais gloriosa que havia no universo. Depois ele se tornou uma estrela de grandeza cada vez menor. Depois ele se tornou uma estrela de grandeza cada vez menor. Hoje é uma estrela de quinta grandeza passando para a sexta, para a sétima. Daqui a pouco vai ser uma estrela de uma grandeza muito pequena, porque cada vez mais são descobertas estrelas incomensuravelmente maiores do que tudo que a nossa imaginação conceba. E o Sol e o nosso sistema planetário virou uma coisinha ínfima, virou quase o Sol um coronavírus, com a gente orbitando em torno dele em comparação com as grandezas indizíveis do universo e dos universos. A verdade vai libertando e ela vai trazendo luz, ela vai fazendo a gente andar com consciência, e a consciência é libertadora. De modo que quando a gente entende a natureza do nosso abismamento, a gente começa a se tratar no nível pertinente, próprio, adequado. Até quando alguém vem e diga, isso é algo que você já carrega no DNA, porque o seu avô foi assim, a sua avó também era, o seu pai, a sua mãe, você é inapelavelmente alguém que carregue isso. Não creia nisso, tudo tem cura. Pode até ser que haja um componente, um percentual, uma tendência, mas não é uma determinação. Você não é filho de vespas. O seu cérebro é plástico. Ele pode mudar, ele pode fazer novas sinapses, ele pode aprender. A gente pode se enfrentar todo dia e a gente pode se vencer. E ajudado por alguns recursos. Quando é o caso, recursos médicos, químicos. Quando não é, só mesmo a palavra, o diálogo, a relação, isso que está acontecendo, e no aconselhamento e numa terapia, vão produzindo. E eu estou dizendo o que eu sei, o que eu tenho visto acontecer nas vidas de milhares e milhares de pessoas desde que eu sou jovenzinho. Agora, então, é que eu não tenho dúvida de nada mesmo. Eu sei que quando a gente entende a natureza do nosso abismamento, a gente botou o pé num chão sólido de cura. O resto é processo e é perseverança. O que nos remete a uma terceira realidade que eu quero que você
perceba para você próprio, saiba que a sua esperança está no amor de Deus sempre. Repita isso comigo, falando para você mesmo. Eu sei que a minha esperança está no amor de Deus sempre. Eu sei. Então saiba. Eu vim aqui dizer isso a você. O acumulado de milhares e milhares de experiências. Se eu fosse um campo arqueológico e você fizesse um corte de cima para baixo, você ia encontrar desde realidades primitivíssimas em mim até aquelas que possam ser designadas como as mais sofisticadas e recentes. Mas eu sou um acumulado de muitas experiências, de muitos cortes. Como disse Paulo, e eu digo de certa forma, com temor e tremor, mas digo, nos limites de uma existência humana, de todas as coisas eu tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, tanto de louvores e incensamentos e quase adoração, quanto de ódio de todos contra mim. Eu sei viver com admiração total, quanto sei viver com repúdio absoluto. Isso não me causa mais nada, eu sou um homem livre, não tem adulação universal que viesse, que me tirasse do meu eixo de consciência pessoal. E não tem opinião contrária, nem a multidão de todos contra mim que mude qualquer coisa na minha paz diária e no meu sossego de dormir. Eu sei de onde vem a minha esperança. Eu estou ancorado nela. É o que a gente vê aqui em Jonas. Lá no fundo, ele diz, eu fui lançado no mais profundo, as correntes passaram sobre mim. Será que eu ainda vou ver a bondade de Deus, a graça de Deus? Mas então, dentro em mim, quando a minha alma desfalecia, eu lembrei do Senhor. Eu lembrei do Senhor. Eu lembrei do Senhor. Repita comigo e diga, eu lembrei do Senhor. Então saiba que a sua esperança está no amor de Deus. Eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Eu lembrei do Senhor. Eu sei que Ele é amor. Eu sei que a Ele pertence a salvação. Eu sei que uma palavra dEle me bota vomitado para fora da minha condição, da minha situação. Eu lembrei do Senhor. E eu não consigo, minha gente. Toda hora que eu chego numa situação dessa, num momento como esse, meu coração fica irremediavelmente atraído por aquilo que eu sei de cor, que eu sei até dormindo. Mas hoje eu vou fazer questão de ler para você. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra mim? Contra os eleitos de Deus, contra os amados de Deus, contra os que confiam no amor de Deus? Quem? Ninguém, porque é Deus mesmo quem os justifica. Quem nos condenará? Quem é que vai se levantar para isso? Se Cristo Jesus, que é quem podia me condenar, decidiu morrer por mim, decidiu me justificar e intercede por mim à direita de Deus, quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será que tipo de angústia?
ou de perseguição, ou de fome, ou de nudez, ou de perigo, ou de espada, ou de provação de qualquer tipo. Quem? Nada. Mesmo que eu seja entregue como ovelha ao matadouro, eu não duvidarei, saberei que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Não é porque eu sou fiel a Ele, é o amor de Deus, é porque Ele me ama. Não é do meu amor por Deus, é do amor de Deus por mim. Quem é que vai me separar? Ninguém. Quem é que vai se interpor entre a decisão da fidelidade dele, de me amar, e eu? Sendo eu quem eu sou. Não importa se eu estou me sentindo melhor ou pior no dia de hoje. Para ele não muda nada, como não mudou nada. Jonas está no ventre do peixe, odiando a todos. O amor de Deus é de Deus. Não é o meu amor por Deus. Meu amor por Deus não banca nada disso. É a minha confiança no fato de que Ele me ama. É que altera absolutamente tudo em meu favor e me dá um espigão, um carnegão, uma resiliência, uma profundidade que pode vir a tempestade, dobra, mas não quebra, levanta e prossegue, em nome do Senhor. Essa é a terceira coisa que eu quero que você saiba, você guarde para você mesmo, você ponha no coração, de que não importa a situação, o estado da sua depressão, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu já falei aqui hoje, mais do que nunca, 1h15, mais ou menos. Porque eu sei que está sendo necessário, eu sinto que essa palavra vai levantar a muitos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço que mais de 1 hora de fala se transforme numa eternidade de benefício no coração de cada pessoa que está me vendo. Cada um tome posse e que cada um viva por meio dessa tua graça, dessa tua fidelidade, desse amor que não vira as costas. Em nome de Jesus. Amém e amém.